Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor-presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E hoje nós estamos aqui para comentar a revista da editora Betel Dominical. Estamos no 4º trimestre, estamos trabalhando com apologética. Apologética é a forma e o modo correto de defender a fé cristã, que foi escrito pelo nosso pastor Joabes Rodrigues do Rosário, pastor presidente na Assembleia de Deus em Araguaçu, Tocantins, para quem eu deixo também a paz do Senhor Jesus e parabenizo pela brilhante lição que ele escreveu. Hoje eu quero te pedir para você, então, que é professor, você que é amante da Escola Bíblica Dominical, que possa desde já deixar aqui o seu like. Se você está chegando agora, não conhece o nosso canal, nós temos aqui dezenas de trabalhos sobre Escola Bíblica Dominical, pregações, devocionais, aqui no canal Boa Semente. Eu quero agradecer por você ter achado esse canal e estar aqui conosco. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Depois que você se inscrever, deixe um like e dá um glória. E depois você ativa o sininho. Assim, sempre que tiver alguma coisa nova, você vai ser avisado. Então, já começa aí a compartilhar com seus amigos, se prepara, busca a sua revista, porque hoje vamos estudar a lição de número 9, a singularidade de Jesus Cristo. Uma lição fantástica, como todas essas que nós temos vindo. Estamos chegando agora na reta final do nosso trimestre, que tem sido maravilhoso, tem abençoado milhares de pessoas. Tenho certeza que tem abençoado você também. E é por isso que eu quero convidar você a ficar comigo por esses próximos minutos, quando nós vamos comentar sobre como você pode trabalhar esse tema na sua sala de aula e abençoar muito os seus alunos, ok? Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, nosso tema então hoje é a singularidade de Jesus Cristo, lição de número 9. Entramos agora no mês de dezembro. Nosso textuário é este. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Verdade aplicada, a singularidade de Jesus Cristo é atestada também por sua autoridade e seus milagres e pelo testemunho das Escrituras. Nosso objetivo da lição, como você sabe, são sempre 3, e você precisa estudar e também verificar no começo e no final se você conseguiu alcançar os seus objetivos. Número 1. Ensinar que Jesus Cristo é o ungido de Deus. Número 2. Estudar sobre a autoridade de Jesus Cristo. E número 3. Aprender sobre a importância dos milagres operados por Jesus Cristo. Nosso texto está em Evangelho de João, capítulo de número 1. João 1, do versículo 1 ao versículo 5 e também o versículo 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Esse é o nosso texto, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu agora te fazer um rápido apanhado aí, para você se situar. De repente está chegando no nosso canal agora, ou está pegando a lição, essa primeira vídeo aula. Nós estamos estudando apologética, e desde o começo desse trimestre nós temos discutido razão e fé, estamos discutindo criação, temos discutido revelação, né, divina, como é que Deus se revelou ao homem. Vimos algumas crenças que discutem isso, que não aceitam isso, mas nós aceitamos e defendemos e explicamos por que nós cremos. Te convido a ver essa playlist aqui e recuperar essas aulas. Vimos também as provas que você pode oferecer para essa discussão, uma discussão sempre amigável, lógico, sobre a fé que você pode oferecer. Vimos a crítica externa numa das lições, ou seja, o que os documentos podem corroborar para com a existência da Bíblia. Vimos o papel da história, os documentos históricos sobre reis e eventos. Vimos também o papel da arqueologia. Mais um pouquinho para frente, nós vimos também a crítica interna, ou seja, o que a Bíblia diz sobre ela mesma. E aí descobrimos aquela maravilha grandiosa que somente o Espírito Santo poderia ter inspirado 40 homens
homens há cerca de 16 séculos para escrever um livro como esse, com uma unidade tremenda, cujo assunto principal é Jesus Cristo, né? A queda do homem e essa redenção do homem através da morte vicária de Cristo Jesus. Muito bem. Depois disso, aí nós estamos já chegando na lição de número da semana passada, que foi justamente a lição das evidências da realidade histórica de Jesus. Foi a hora de nós vermos, agora analisarmos Jesus, né, desse mesmo ponto de vista, externo e interno. Então, no primeiro momento a gente pegou a Bíblia, viu o externo, e depois viu o interno, né? Viu o que dizia fora da Bíblia e o que dizia dentro da Bíblia. Vimos que não há nenhum erro, não há incoerência, não há nenhum problema. Agora vamos pegar a figura de Jesus. Então, nessa lição, nós vamos estudar o que a Bíblia mesmo fala sobre Jesus. Semana passada nós vimos o que os historiadores falaram sobre Jesus. Vimos Flávio Joséfo, vimos Tácito e vimos os escritos do Talmud, fontes históricas aí importantes para a gente ver esse Senhor Jesus que realmente existiu. Nessa lição nós vamos trabalhar agora com o que a própria Bíblia fala de Jesus. Por isso, o autor dividiu a nossa revista em 3 tópicos. No primeiro tópico ele vai falar sobre Jesus Cristo e apresentá-lo como ungido de Deus, como ungido, como Senhor, aquele que é o Messias. Né? Esse é no tópico 1, que a gente vai estudar hoje. No tópico 2, ele vai apresentar a autoridade de Jesus. E ele divide a autoridade em alguns pontos importantes. Né? Autoridade para fazer milagres, autoridade para ensinar, né? Autoridade para perdoar pecados. E no tópico 3, nós vimos Jesus e os seus milagres, porque fazer milagres era uma prerrogativa do Messias. Ok? Agora vamos ponto por ponto agora desses 3 tópicos. Repetindo para você, fazendo essa revisãozinha. Tópico 1, Jesus Cristo, ungido de Deus. Tópico 2, Jesus Cristo e sua autoridade. Tópico 3, Jesus Cristo e seus milagres. Fácil, né? A lição está bem tranquila e a gente vai seguindo. Então, como eu estou falando para vocês, o tema dessa lição é apresentar Jesus Cristo como personagem principal da história da humanidade. A influência de Jesus Cristo foi maior do que qualquer outra pessoa. Sendo assim, é suficiente para nós estabelecer seu lugar na contribuição ímpar da história humana. Nem reis, nem imperadores, nem cientistas, nem educadores ou líderes obtiveram destaque como ele. Sua influência moral, né, humanitária, cultural, familiar, religiosa, educacional é singular. Seu exemplo de vida relatado nos evangelhos faz-nos crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14,16. Professor, pegue esse texto que nós lemos hoje, João capítulo 1, e você faça a priori uma análise desse texto. A priori significa no começo. Você faz uma análise destacando que o tema central é o verbo. No princípio era o verbo, e esse verbo era Jesus. E esse verbo estava com Deus, e esse verbo era Deus. Então é importante você passar por esse tema, cuja existência, esse verbo, antecede a criação do mundo, e que desde sempre estava com Deus, e ele é Deus. No versículo 1, Jesus é chamado de verbo, ação. Esta palavra significa ação, né? Movimento. No início, Deus usou a ação da palavra da criação e disse, haja. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, Gênesis 1, 14, Gênesis 1, 20, Gênesis 1, 24, Gênesis 1, 26 e 29. Ele falou e as coisas começaram a existir. Maravilha! A introdução do Evangelho de João também remonta a esse Gênesis e fala justamente sobre a presença universal da ação de Deus, que é a vida, num processo contínuo de relação entre o homem e o amor de Deus, que é Jesus. Essa luz é a capacidade de compreensão e propagação da verdade para todo ser humano, João 1,4. E que através dela, ou a falta dela, seriam as trevas, tentam apagá-la, mas não conseguem. A busca por Deus renasce constantemente no coração do homem. Vale a pena você estudar esse texto e falar sobre isso, a forma como Jesus veio ao mundo, se fez homem e habitou entre nós. Então, esse é o ponto principal dessa revista. O Filho de Deus, ou o próprio Deus, se fez homem e habitou entre nós, está entre nós, viveu entre nós, veio para o que era seu, mas os seus
não o receberam. Amém? Então vamos lá. Tópico 1, você já pegou sua revista, vamos seguir. Eu quero já aproveitar e pedir para você dizer que temos aí uma forma de você apoiar o nosso canal. Você pode não só se inscrever e deixar um like, quanto mais like vocês derem ou compartilharem, mais o nosso vídeo vai subir, isso vai ser importante no ranking do canal, mas também nós temos um modo de você apoiar, que é você clicar aqui no Apoie-se. Você clicando no Apoie-se, você vai ser meu colaborador, vai me ajudar bastante, e aí a gente vai poder procurar melhorar cada vez mais o nosso canal, melhorando o som, já estamos melhorando bastante o nosso cenário, fazendo de tudo aí para fazer um trabalho de excelência, porque o reino de Deus precisa e nós precisamos ser esse canal excelente. Mas eu sozinho não posso fazer isso, preciso da sua ajuda, da sua contribuição. Clica aqui no Apoie-se, tem valores módicos, ou valores bem pequenos, que você poderá estar ali contribuindo mensalmente, me ajudando, 2, 3, 5 reais no máximo. E vai ser uma bênção se você puder me ajudar. Tá bom? E também pelas suas orações. Essa é a parte mais importante, é você estar orando por nós também. Amém? Vamos lá continuar. Tópico número 1. Jesus Cristo, ungido de Deus. Nesse tópico, então, o autor vai apresentar Jesus como ungido. Cristo, Messias. Ungido, Cristo e Messias fazem menção à mesma pessoa, aquele que foi investido de autoridade por meio de unção, que foi consagrado e foi conferido poder ou dignidade para curar e libertar o povo contra a opressão. Amém? Amém, né? Tá entendendo? Então, deixa eu te falar sobre essas palavras que ele usa. Cristo, ungido, né? Primeiro, ungido em português, Cristo em grego e Messias em hebraico. Essas três palavras significam a mesma coisa, Salvador, né? Messias, aquele que vai salvar o homem. Tópico 1.1, a promessa do Messias no Antigo Testamento. Agora o autor vai mostrar as principais promessas que falam, as principais profecias que falam sobre essa ideia de que Jesus é o Messias, tá? Depois, toda quinta-feira eu faço uma live. Nessa live eu vou falar com mais detalhes, eu quero pegar algumas profecias importantes. Você pode citar Isaías, estamos sempre falando sobre Isaías 53, que é uma das profecias fundamentais. Isaías, capítulo de número 9, também é uma das profecias fundamentais aí sobre Cristo. Mas, mesmo que você não use, então já te dei duas, vou te dar mais agora a terceira, Daniel 7:13. Diz assim o texto: eu estava olhando para as minhas visões de noite, e eis que vinha as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Isso também é uma profecia a respeito do Messias. E uma outra muito forte, muito interessante, incontestável, é justamente Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que é Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2 é uma prova inconteste da profecia de Jesus acerca do Messias, que viria e nasceria em Belém. E como você sabe, Maria e José eram originários de Nazaré, nós vimos semana passada, mas por conta do censo que foi colocado, eles tiveram que descer à terra natal, e ele vem de Belém. Então cumpre essa palavra, porque eles descem para Belém, e em Belém é que Jesus então nasce, cumprindo Miqueias 5:2. Somente o Messias poderia cumprir cada uma dessas profecias a respeito dele. Amém? Ponto 2. Os evangelhos apresentam Jesus como Messias.
Então, todos os versículos, todo o Evangelho faz uma leitura de Jesus como o próprio Messias. Por exemplo, em Marcos ele diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos aí atestando a divindade de Jesus como Filho de Deus. Mateus 1,21 vai dizer, e ele lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Também, de novo, o Evangelho corroborando para com a ideia de que Jesus é o Messias aguardado. Em Lucas 9,20 diz, e disse-lhes, e vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 20,31 diz, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, irmãos, você vai pegar esse tópico agora, o tópico 1.2, e você vai mostrar como que os evangelhos atestam, né, essa divindade de Jesus. É importante também lembrar que no Novo Testamento existem 41 referências acerca de Jesus Cristo como Filho de Deus. Os discípulos o reconheceram como Filho de Deus, Mateus 14,33. Pedro confessou isso publicamente, Mateus 16,16. E Natanael confessou individualmente, João 1,49. É tremendo isso. E é interessante também dizer uma coisa, tá? Você pode pensar assim, mas os evangelhos estão dizendo que ele é Deus e tal, mas Jesus nunca se disse Deus. Jesus nunca confessou publicamente a sua divindade, a ideia de ser o Messias. Ele deixava que o povo falasse. Isso deixava muita gente em dúvida. Isso deixava muita gente confusa, porque Jesus nunca disse abertamente, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Mas Jesus fazia milagres, Jesus fazia maravilhas. O seu comportamento é que fazia com que as pessoas que o observavam dissessem que ele é o Messias. Tanto é que na hora da sua acusação, Pilatos vai perguntar que é a verdade, né? Jesus fica quieto, né? E ele pergunta, és tu o rei dos judeus? Jesus fala, tu o dizes. Em momento nenhum, Jesus toma para si esse papel, né, de filho de Deus, de Senhor, de Messias, né? Mas ele deixa com que Pedro fale isso. E tu? E vós? Quem dizeis que eu sou? Né? Então ele deixa que as pessoas vejam isso. Então foi o Espírito Santo que mostrou a Mateus, a Marcos, a Lucas e a João, né, que ele era o Filho de Deus. 1.3 Jesus Cristo é cultuado como ungido de Deus. O autor chama atenção para Martin Handel, da Universidade de Cambridge, que afirma que 20 anos depois da crucificação já existia uma cristologia completa que pregava Jesus Cristo como Deus e se fez carne e fez morada entre os homens e como tal era adorado como o próprio Deus. Cristologia é o estudo de Cristo, né? Então já existia ali, logo no começo da igreja cristã, um grupo de pessoas ali, também chamados de pais da igreja, que vão defender já essa divindade de Jesus, vão estudar essa divindade de Jesus e vão defender já essa divindade de Jesus. O nome grego Jesus é uma transliteração do nome hebraico Yeshua, que em português pode significar Josué, e literalmente que quer dizer Deus é salvação. Assim, a mensagem do anjo a José foi, chamarás o seu nome, Deus é salvação. Isso em Mateus capítulo 1:20, quando diz assim, e projetando ele, disse, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele salvará o povo dos seus muitos pecados. Então, ele chamará de seu nome de salvação e ele será a salvação do seu povo. O propósito de Jesus na terra era salvar a humanidade da morte eterna, fornecendo o direito à salvação a todos. Beleza? Tá gostando? Não esquece, deixa o like e dá um glória. Tópico 2, Jesus Cristo e sua autoridade. Nesse tópico, o autor vai discutir a autoridade de Jesus. Jesus como Messias e como aquele que é poderoso e tem toda a autoridade. E aí, a autoridade dele se baseia em
3 aspectos, como eu falei no começo. Primeiro, ele é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Segundo, ele é o único que tem autoridade sobre as forças do mal. E terceiro, ele tem autoridade para ensinar. O fato dele falar, ele causava muito constrangimento naquelas pessoas que estavam lá, porque quando ele curava alguém, né, após curar o paralítico, após curar o leproso, as pessoas ficavam meio angustiadas. Ele falava assim: para que saibais que eu tenho poder nos céus e na terra, não só te digo, levanta e anda, mas perdoados te são os teus pecados. Perdoar pecados é algo divino, algo da divindade de Deus. O fato dele fazer isso significava que ele dizia assim: eu sou Deus entre os homens. Então, o primeiro ponto da autoridade do Messias era perdoar pecados. O segundo ponto era a força sobrenatural que ele tinha sobre os espíritos do mal. Lembra do demoniado de Gadarena, que nós estudamos aí, que ele vai até lá, ele liberta aquele homem, né? Um homem que era possesso pelos demônios, e como muitos que eram naquela época possessos, eram pessoas que sofriam com isso, Jesus expulsou o mal. E esse mal, esses demônios reconheciam a autoridade de Jesus, como eles muitas das vezes chegavam e diziam que reconhecia, como o caso do Gadareno, que os demônios ali falam através dele, aquela legião fala assim: olha, sabemos que tu és Deus, que tu és filho de Deus, porque não temos nada contigo, que vieste nos atormentar agora. Então os demônios sabiam da poder sobrenatural do Messias, e Jesus fez isso, expulsou demônios. Lucas relata muito isso, expulsou demônios e fez também muitos sinais e maravilhas. E o terceiro ponto é a questão da autoridade para ensinar. E aí eu quero falar para você sobre 2 tipos de autoridade que você pode ajudar a entender. Existem 2 tipos de autoridade: autoridade moral e autoridade espiritual. Quando Jesus estava ensinando, ele estava usando a autoridade moral. E era isso que fazia com que o povo ficasse abismado com os ensinos de Jesus. Em várias passagens, Jesus está falando ali, está ensinando, e o povo está dizendo assim: ora, ele fala diferente, ele não fala como os fariseus, ele ensina com autoridade. Essa autoridade que ele está dizendo não é a autoridade para expulsar demônios, mas é a autoridade moral. E o que é autoridade moral? É quando você tem capacidade para ensinar, porque você não apenas ensina os outros a fazerem, mas você faz o que você ensina. Esse talvez seja o ponto principal do Evangelho. E esse é o ponto principal do reinado do Messias. E, olha, o seu ensino tem autoridade. Autoridade por quê? Porque ele vive. E é por isso que Jesus critica os fariseus quando ele diz: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, fazei tudo quanto lhes disser, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Porque eles atam pesados fardos sobre os homens, mas não querem movê-lo nem com um só dedo. Jesus estava criticando os fariseus justamente porque falavam uma coisa, mas faziam outra. Pregavam o amor, mas não queriam que as pessoas fossem curadas no sábado. Falavam de Deus, mas não sabiam que o maior exemplo de se falar de Deus é a misericórdia. Como diz no Antigo Testamento, em uma passagem da Escritura, que gostaria do Senhor dizendo a Israel, repreendendo, dizendo: não quero sacrifício, eu quero misericórdia. A misericórdia eles esqueceram, eles não praticavam. Então eles tinham todos os rituais, ele tinha toda a lei, mas eles não faziam aquilo que eles falavam. Portanto, eles não tinham autoridade. Isso é autoridade moral. Segundo tipo de autoridade espiritual, que está ali no tópico 2.3. A autoridade sobre os espíritos malignos. E essa autoridade espiritual lhe proporcionava não só subjugar os reinos do inferno, né, os demônios e os infernos, as forças malignas ali, ao repreender, né, todas essas forças satânicas, mas também, ao mesmo tempo, fazer curas através da expulsão de demônios. Isso é uma autoridade espiritual. Jesus tinha tanto autoridade espiritual quanto autoridade moral. A autoridade espiritual, ele lida com as forças demoníacas, expulsando. E na autoridade moral, ele ensina através da sua própria vida, do seu conduzir. No Novo Testamento, você tem 2 exemplos muito fortes que a gente pode trazer aqui para te ajudar a pensar sobre isso. A autoridade espiritual está em 1 Coríntios capítulo 12.
que são os dons do Espírito Santo, lembra? Então o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, dons de curar, dons de poder, dons de línguas, dons de... e por aí, interpretação de línguas, variedade de línguas, e profecias, revelações, dons de ciência, enfim, os 9 dons estão em 1 Coríntios capítulo de número 9, e eles se referem justamente a esse tipo de autoridade espiritual. Porém, também temos no Evangelho outros exemplos de autoridade moral, e o principal deles está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito: longanimidade, temperança, paz, mansidão, domínio próprio, fé, amor. Esses são os 9, né, facetas do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é um só, não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, e tem 9 facetas diferentes, são autoridade moral. Infelizmente, muitos crentes eles estão focados apenas na autoridade espiritual. Eles querem expulsar demônio, eles querem fazer maravilhas, eles querem curar as pessoas, eles só têm isso, 1 Coríntios capítulo número 12, mas se esquecem de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é a autoridade moral. As duas caminham juntas. Por isso que muita gente, quando chegar lá no céu, se cumprirá o que Jesus disse àquelas pessoas que estavam vindo aos fariseus: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer ali, que essa autoridade espiritual, ela é importante, mas ela não é o mais importante. Porque essa autoridade espiritual não produz uma nova vida. Eu posso fazer essas coisas e não ter o novo nascimento. O novo nascimento vem da mudança de vida, vem da mudança do caráter, vem da mudança do ser. E isso é o mais importante. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Essa é a autoridade moral mais importante que nós temos, que é o ponto principal dessa ideia, da pregação da palavra, do ministério de Jesus e também do ministério nosso como igreja. Por isso, Jesus tinha tanto autoridade espiritual, mas também tinha autoridade moral. As duas andam juntas, há de ter um equilíbrio. Infelizmente, as pessoas só querem o fogo, o avivamento, o poder. Eles acham que o movimento do Espírito Santo é que é o mais importante, mas quando na verdade o maior movimento do Espírito Santo não são os dons ministeriais. O maior movimento do Espírito Santo é o novo nascimento. O novo nascimento produz em nós o fruto do Espírito. Amém? Está entendendo? Está gostando? Glória a Deus. Então, esses dois tipos de autoridade Jesus tinha. A autoridade espiritual está em 2.2 e a autoridade moral, né, com o ensino, está em 2.3. Por isso que ele fala que Jesus ensinava com autoridade. Fica fácil assim, né? Tópico 3, a gente vai ver então a importância aí, finalizando, que é o último tópico, a gente vai falar já sobre Jesus Cristo e seus milagres. Uma das prerrogativas do Messias era que ele fizesse milagres. Neste tópico, o autor apresenta a importância dos milagres feitos por Jesus e para consolidar o que ele era o Messias aguardado, que os milagres eram atos realizados por Deus, eram sinais para que aquele povo cresce. Esse é o Filho de Deus encarnado entre os homens. Quando Jesus foi interrogado pelos discípulos de João Batista se ele era realmente o Cristo, lembra dessa passagem? Deixa eu recuperar para você. Logo depois do ministério de Jesus iniciar, ser batizado por João Batista, começa o seu ministério, Jesus também batiza também um certo tempo, depois ele vai para a cidade, começa o ministério. João Batista então continua pregando no deserto: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da vingança futura, vindoura? E aquela mensagem dura, essa mensagem dura ser voltada também para Herodes, que a gente já falou dele um pouquinho na semana passada. Você está acompanhando como é que as coisas vão se ligando quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente conhece um personagem e a gente vê como ele se repete. O Herodes que a gente viu na semana passada tem parentesco aí, né, com esse Herodes que a gente está vendo agora, cuja mulher vai pedir a cabeça de João Batista, vai pedir a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Antes de João Batista ser morto, ele é preso, e quando ele é preso, ele entra em crise. Todos nós passamos por crise, todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por dúvida. Talvez você também esteja passando aí por dúvida, por dificuldade também. Será que Deus me chamou? Será que é isso mesmo? Será que vai para frente? Será que eu nasci para ser professor?
creia, irmão, Deus é contigo, fique firme, a dúvida é normal, todos nós temos dúvida, a fé não exclui a dúvida, mas a dúvida vem e ela passa, ela é superada ali através da palavra de Deus, quando nós ultrapassamos a dúvida. E bateu essa dúvida em João Batista e ele chamou seus discípulos, Mateus capítulo 11, 4 e 5, e mandou, né, que ele fosse lá perguntar: isso aí, será que você é o Messias mesmo, ou temos que esperar outro? E os discípulos foram lá, os discípulos de João Batista foram e viram. Quando eles chegam, Mateus capítulo 11 está descrevendo Jesus no meio do povo, da multidão, dos pobres, dos aleijados, dos mancos, das pessoas perdidas, desprezadas pelaquela classe política. E aí Jesus curando, libertando, fazendo maravilhas, milagres ali acontecendo, e eles perguntam: és tu, meu mestre está preso? E olha, lembra que Jesus é primo de João Batista. João Batista nasceu 6 meses, né, mais velho do que Jesus, 6 meses. E aí pergunta: és tu mesmo? Ou temos que esperar o outro? Pergunta o nosso mestre João Batista. E aí Jesus dá a resposta fundamental, né? Quando Jesus é interrogado, ele dá como resposta a realização de uma série de milagres e a informação de que aos pobres estavam sendo anunciada a salvação. Então os discípulos saíram, voltaram e falaram essa boa nova que foi importante ali. Esse texto aqui é importante porque ressalta que a divindade do Messias implicava em fazer milagres. E o que é o milagre? Né? 3.1. Vendo como é que está todo encadeado, tudo direitinho? Ele vai falar sobre o que é milagre. Milagre é definido como um ato especial de Deus que interrompe o curso natural dos eventos. Por esta definição, podemos concluir que só Deus pode fazer um milagre. Agora, se Jesus faz milagres, é porque Ele é Deus. E Ele faz esses milagres, então, justamente para atestar a sua divindade. 3.2. Por que Jesus, então, realizou milagres? Porque eram um dos sinais esperados. O Messias teria que fazer isso. O Messias, quando viesse, ele teria que cumprir esses milagres. João 3:2 vai dizer: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, existia um motivo para esses milagres. Era para que os judeus não tivessem dúvida de que ele era o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus em pessoa, perdoa pecados e faz milagres. 3.2. O maior milagre foi o milagre da ressurreição. A ressurreição de Jesus é o principal milagre que se pode falar e se pode ver. É Jesus ressurreto. Ele vence o último inimigo. O inimigo que venceu Moisés, venceu a Josué, venceu a todos os homens que morreram, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, dá a sua própria vida para resgatar esses homens do poder da morte. A ressurreição de Jesus é a base de todo o Evangelho, é o maior milagre que ele pode fazer, porque ele foi ressuscitado para nunca mais morrer. Lembrando que as autoridades religiosas haviam dito que o ressuscitaria. Mateus 27, 66 ao 62. Aliás, 62 e 66. Porém, após ouvir o relato dos soldados que guardavam o túmulo sobre o que havia acontecido, não creram. Jesus é o Filho de Deus e o maior milagre foi justamente a sua ressurreição. E conclusão, a doutrina da divindade de Jesus Cristo é plena. O Novo Testamento, em diversos versículos, chamam Jesus de Deus e Senhor e empregam outros títulos de sua divindade. A ele, o fato de ser o Filho de Deus eterno, tornar-se homem e relacionar-se com a natureza humana é uma demonstração de um amor infinito. Muito bem, terminamos então a nossa lição de número 3. Eu quero dizer para você que você tem esse plano de aula. Está aqui embaixo, você entra em contato aqui comigo através desse zap, me chama nesse zap, eu vou fazer ali o seu cadastro e você vai ter a oportunidade de receber os planos de aula gratuitamente daí pelo zap. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, temos um grupo no Telegram, aí você entra em contato por esse telefone, eu faço o teu cadastro direitinho e eu te envio lá para o Telegram, onde é um grupo só de Escola Bíblica Dominical. E você me pergunta assim, por que o senhor faz isso? Eu faço isso para poder a gente vê quem é que vai para o grupo lá, peneirar, não botar qualquer pessoa, porque lá é um grupo sério, é uma bênção esse grupo, um professor ajuda o outro, professores do Brasil inteiro ajudam a tirar dúvida, a gente conversa muito sobre um único tema,
tema de Escola Bíblica Dominical. Você pode, então, fazer parte com a gente. Vai ser bênção. Também eu quero lembrar você que você pode me ajudar, o canal Boa Semente, aí, comprando nossos livros. Café com Deus, Campeão de Venda, Manual da Escola Bíblica Dominical. Você que é professor aí, você precisa desse livro, Manual da Escola Bíblica Dominical. Vai ser bênção em você ter esse livro. Se você é líder, tem o princípio da liderança, você pode clicar aqui embaixo e comprar esses livros pela Amazon. Vai chegar pelo correio na sua casa, frete baratinho, ou então você pode baixar em e-book. Amém? Se você não é inscrito, então, eu sou o pastor Júlio César, esse aqui é o canal Boa Semente, e não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho, dar um like e deixar o seu glória. Até a próxima. Paz.